O tema que nós vamos estudar nesta noite é: torna-te padrão dos fiéis. Nós precisamos entender o que é este padrão e quem são os fiéis cujo padrão nós devemos seguir. Nós temos que entender qual é o modelo que agrada o coração de Deus, que nós devemos seguir e tomar isto como um modelo padrão para as nossas vidas. Paulo, escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, no mundo onde não existe referência, no mundo onde há poucas pessoas das quais nós podemos nos espelhar, estamos hoje em tua casa, neste refúgio em graça, em Itanhaém, para aprender a viver de acordo com um padrão. Senhor, o padrão do mundo não serve para nós. O padrão das novelas não servem para nós. Pai, o padrão de alguns lugares tidos como casas de Deus não servem para nós. Então nos mostra hoje, revela-te a nós e nos mostra este padrão, pois nós queremos seguir este padrão. Se alguém entrou aqui nesta noite, cuja vida está sem referência, cuja vida, Senhor Jesus, está sem um padrão, sem um paradigma. Talvez alguém que chegou aqui hoje caído, alguém que chegou aqui hoje arrependido e que precisa do teu amparo. Abre os olhos deste filho e desta filha e mostra o padrão que te agrada. E inclina o coração desta filha, deste filho, para que vivam debaixo deste padrão da palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Assim nós oramos, assim nós entregamos o governo deste momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu queria começar este momento lendo o pensamento do nosso estudo, que diz assim: Paulo escreveu a Timóteo esta carta, e o pensamento, se você puder colocar para mim, Fernando, por favor, diz assim: esta ordem, esta foi uma ordem dada pelo apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Como pai espiritual, Paulo precisava alertar a Timóteo sobre a importância de viver dentro dos princípios divinos para obter uma vida frutífera e ser testemunho para todos. Sabe que o apóstolo Paulo adotou Timóteo como um discípulo e como um filho na fé. E aqui volta para mim, Fernando, faz favor, 1 Timóteo 4,12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, Paulo diz: Timóteo, para ninguém te desprezar, para você não ser desprezado, para que você não viva uma vida arruinada, infrutífera. Pelo contrário disso, se torna alguém padrão dos fiéis. Sabe que Timóteo era um jovem cuja idade, segundo os historiadores, oscila
entre 16 a 18 anos, 16, 17, 18 anos. E a maioridade para o judeu se dava aos 30. Então, veja que Jesus começou o ministério dele aos 30 anos. Né? Por quê? Porque era aos 30 anos que o judeu era considerado independente e homem. Para nós, na sociedade que nós vivemos, é com 18 anos de idade. Nos Estados Unidos, com 16. Então, para o cidadão judeu, era aos 30 anos que ele recebia a sua autonomia de vida. E Paulo adota Timóteo como filho na fé, e aos 17 anos, 18, quem olhava para Timóteo, talvez ele não fosse digno de credibilidade, de respeito. As pessoas não dessem o valor devido que Timóteo merecia. E Paulo, então, dá uma orientação de prudência, dizendo a ele, para ele se tornar padrão. Padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E hoje nós precisamos também, à luz da Bíblia Sagrada, entender a importância de viver dentro desses princípios divinos, para que a nossa vida seja um testemunho vivo, para que a nossa vida seja frutífera para nós e as pessoas que estão ao nosso redor, e para que todos vejam a glória e a presença de Deus através das nossas vidas. Então, eu queria ir ao ponto 1, já falando aos irmãos que está no ponto 1, Jesus falou algo aos seus discípulos em relação a esta questão, que também é para nós, pois discípulo significa aluno, aprendiz. Então, Jesus também ensinou os seus discípulos acerca deste padrão, como deveria ser o procedimento, como deveria ser a atitude de um discípulo. Em Mateus 5, versículo 13 a 15, diz assim: vós sois o sal da terra. Diga, eu sou o sal da terra. Vamos parar um pouquinho aqui. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Jesus chama os discípulos e diz assim, você é sal. Eu queria linkar isso aqui, queria que você compreendesse. Quando Paulo começou a falar com Timóteo, a explicar para Timóteo, talvez algumas pessoas, quando olhassem para Timóteo, não lhe davam o valor que ele merecia. Queria que você entendesse que algumas pessoas, quando olham para as nossas vidas, às vezes no trabalho, você é um funcionário, talvez você é alguém ali que trabalha numa empresa, não ocupe um grande cargo, ou talvez você seja até um comerciante, um pequeno comerciante, tenha um comércio e tenha outras pessoas maiores do que você, ou talvez fornecedores que não lhe dê o devido respeito e atenção que você mereça, não sei. Mas a verdade é que as pessoas passam a nos respeitar e olhar para nós com os olhos diferentes quando nós temos um padrão de vida que impacta a vida das pessoas. Às vezes você pega uma criança e quando ela fala alguma coisa, alguns adultos ficam até, uau, como que essa criança falou isso? Nós ficamos, como se diz no popular, boquiabertos, às vezes com o conhecimento ou com a postura que uma criança tem. Então, quando nós temos um proceder, e esse proceder é de acordo com um padrão de Deus, nós vivemos como um sal que dá gosto à terra. Então Jesus diz, vós sois o sal da terra. Se o sal que somos nós vier a ser insípido, ou seja, se o sal não salgar, o que acontece com ele? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Sabe, igreja, algumas pessoas na obra de Deus estão sendo pisadas. Algumas pessoas na obra de Deus estão vivendo debaixo de humilhação. Algumas pessoas na obra de Deus nunca avançaram na vida, nunca viram uma promessa de Deus se concretizar. Não viram as promessas de Deus, que são mais de 7.000, se tornar realidade em suas vidas. Por quê?
porque nunca quiseram ser padrão. Algumas pessoas pensam o seguinte: olha, eu não vou seguir este padrão. Esse padrão para mim não é interessante. O padrão de ir à igreja, este padrão de culto, este padrão, esta formalidade de um culto, isso para mim não é interessante. Amado, se nós não seguirmos o padrão de Deus, nós corremos um sério risco de perder o foco, de perder o sabor. É o que está acontecendo em muitos lugares, com muitas pessoas. Eu converso com pessoas que me dizem assim: pastor, eu conheci fulano de tal ministério. Isso eu já ouvi, estou dizendo coisas que eu já ouvi. Em 1980, eu conheci. A pessoa naquela época era uma pessoa de Deus, correta. Hoje eu vejo esta mesma pessoa fazendo coisas terríveis. Como isso é possível? Como é possível alguém que começou certo e anos depois, esta mesma pessoa está fazendo tudo errado? É porque essa pessoa, no meio do caminho, se desviou do padrão. Se desviou do padrão de Deus, se desviou da vontade de Deus, se desviou daquilo que lhe fazia dar sabor. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Diga: eu sou luz para o mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Então, Jesus começa a explanar aqui para os seus discípulos. Ele começa a dizer assim: olha, você tem que ser sal, você tem que ser o tempero, você tem que ter um bom testemunho, você tem que ter uma postura. Amado e amada do Senhor, sabe o que o mundo espera de nós? Que nós brilhemos. Sabe o que o mundo espera de nós? Que tenhamos uma palavra temperada de sabedoria. O mundo espera que quando eu e você abrirmos os nossos lábios, que a palavra que sair da nossa boca seja uma palavra que produza luz, que produza vida. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Deus na minha e na sua boca, quando vivemos segundo o padrão dos fiéis, o padrão da graça de Deus, isso tem que iluminar, tem que trazer vida para quem está nas trevas. Então, eu queria que você entendesse a importância do seu chamado como cristão nesta terra. Nós temos um chamado, nós temos uma importância para a sociedade muito grande. Você sabe, se nós tirarmos todos os cristãos verdadeiros e genuínos, que são sal e luz, que vivem de acordo com o padrão dos fiéis, a sociedade entra em colapso. Se nós arrancarmos as pessoas que vivem de acordo com o padrão de Deus, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, este mundo entra em estado de calamidade. Sabe, amado, se não houver quem traga uma palavra de vida, às vezes dentro de um presídio, onde pessoas estão matando pessoas, dentro de um hospital, aonde pessoas estão agonizando, estão vivendo à beira da morte, se não houver alguém que traga uma palavra com um procedimento de amor a pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão aí, sabe, querendo dar cabo da própria vida, a sociedade não aguenta. Sabe que nós prestamos à igreja evangélica, verdadeira e genuína, presta o maior benefício, o maior favor à humanidade. Se tira você do seu trabalho, você que é sal, você que é luz, se tira você do seu trabalho, talvez o que resta é só palavra de morte e fofoca. Se tira você do local do seu trabalho, ou do seio da família que você vive, não vai mais haver amor. Sabe, tem pessoas que só recebem amor através de pessoas que conhecem a Deus. Às vezes dentro de casa não recebe amor do seu familiar. E Paulo diz: Timóteo, seja este padrão.
Eu quero ser Paulo para você nesta noite. Quero que você receba isso pelo Espírito. E quero lhe dizer, meu amado, minha amada, seja padrão, torna-te padrão. Na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza. Torna-te padrão. Porque é triste quando você começa a ver alguém sendo pisado, uma porta não se abre, Deus não honra, Deus se põe como parede na frente de uma pessoa, porque a porta que Deus fecha ninguém abre. A pessoa tenta empreender de um lado, não vai, tenta do outro, não vai. Porque esta pessoa perdeu a sua função. Talvez alguém que está aqui nesta noite diga, pastor, eu me sinto assim, eu me sinto meio sem sabor, eu percebo que a minha vida não é mais como antes, parece que eu não rendo mais sabor para as pessoas. Talvez alguém que, por causa de pancadas da vida, situações adversas, se tornou alguém duro, alguém com um coração ruim. Eu ouvia isso aqui na porta da igreja, não sei se foi sexta-feira, esta semana. Uma pessoa me disse isso aqui na porta da igreja, pastor, eu trabalhei na polícia, e durante muitos anos na polícia civil, e eu me tornei uma pessoa sem amor. Eu não me importava com mais nada, com mais ninguém. Se alguém caía no chão e dizia, problema dele que foi correr. Se eu via alguém morrendo, todo mundo morre. A pessoa me disse isso essa semana aqui na porta da igreja. Acho que o Leandro estava comigo e a pastora estava junto. Nós ouvimos isso na porta da igreja. Uma pessoa cuja vida durante anos serviu e o padrão que esta pessoa tinha não era um padrão de Deus. Era um padrão que ele aprendeu com as pessoas que trabalhavam junto com ele. Não ame, não há amor. Amado e amada do Senhor, o nosso padrão tem que ser um padrão de Deus. O meu e o seu padrão tem que ser o padrão de Deus. Lucas 17:1, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos. Escândalos acontecem. Mas ai! Este ai indica tristeza. Ai do homem pelo qual eles vêm. Olha, mano, é ruim. É ruim quando vem o escândalo, quando vem uma situação e tem um cristão envolvido no meio. É ruim quando noticia na televisão uma coisa terrível e aí tem lá um cristão envolvido no meio. Ai, diz a palavra de Deus. Nós não podemos estar envolvidos neste ai. Amém? Não é para nós isso, amados. Torna-te padrão. Então vamos aqui entender esse padrão. Ponto 2. Torna-se padrão dos fiéis. Tornar-se padrão dos fiéis tem que ser uma obstinação, uma regra de vida, uma conduta pessoal inegociável. Paulo nos diz que devemos nos tornar padrão. Então, você tem que ter uma obstinação na sua mente. Eu quero ser alguém padrão, segundo a vontade de Deus. Quero ter valores inegociáveis na minha vida. E você vai ver como isso é motivo de honra, como isso te abre portas, como isso te beneficia. Quando você chega num lugar, a pessoa diz, eu ponho a mão no fogo. Olha, essa pessoa eu confio. Alguém vai dizer assim, mas você conhece? Conheço e confio. Olha, é uma pessoa de Deus. Olha, não tem pessoa como essa. Amado, isso é bom. Sabia que isso é bom? Isso é importante. Então, na palavra, quando nós lemos esse procedimento na palavra, este texto bíblico, no original, esta expressão na palavra, significa na maneira de falar, na minha conversação diária, no meu linguajar, na forma como uso minha boca, a minha língua, a minha confissão. Olha que interessante. Quando Paulo diz, Timóteo, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Paulo está dizendo, Timóteo, na sua maneira de falar, cuidado. Eu quero aqui do altar dizer, amado, prudência. Prudência na sua maneira de falar. Prudência, cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com palavras de duplo sentido. Cuidado com o seu linguajar. Torna-te padrão.
para que você não tenha uma palavra de morte nos seus lábios, para que os seus lábios não falem dolosamente, para que os seus lábios sejam lábios de vida e não de morte. Um fiel que é padrão, ponto A, tem sempre uma palavra poderosa na sua boca. Por isso, Efésios, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso aqui é prudência. Falar a verdade, usar a boca para edificar, falar de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui é prudência. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados no dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, gritaria, blasfêmias e bem assim como toda malícia. Amados, nossos lábios têm que transmitir a graça, têm que transmitir Cristo. A Bíblia diz, olha, longe de vós. Fala para o teu irmão, longe de você. O quê? Toda amargura. O que é cólera, pastor? Cólera é ira. A pessoa fica muito nervosa, fica mais do que nervosa. A ira, gritaria, blasfêmias. Amargo. Tem gente que a boca é amarga. Não pode. Pastor, eu sou assim, mas não prejudico ninguém. Lógico que prejudica. Prejudica você, prejudica a sociedade, o testemunho, a obra de Deus. Você é um sal sem gosto. É um sal sem gosto. É um sal que não está servindo para nada. Quando alguém fica, porque é difícil. O pastor falou lá, a palavra desse ano é tremenda, mas na teoria é tudo isso, mas na prática a gente sabe que é mais difícil, não é, gente? Isso é uma palavra de amargura. Dizer para alguém, olha, eu sei que você está tentando, não quero jogar água fria no teu sonho, mas eu já tentei isso aí e não deu certo. Isso é uma palavra de amargura. Isso é uma palavra de morte, de derrota na boca de um cristão. Matando o sonho dos outros, acabando com o sonho dos outros, não pode. Diga, amargura, não. E a Bíblia diz, não amargura, cólera, ira, amado, gritaria, isso aqui os três estão juntos. Começa com a cólera, a ira e a gritaria. Não pode. Ou tem que ter procedimento. Imagina dentro de casa, o vizinho ouvindo, a mulher xingando o marido xingando a mulher, o filho xingando o pai xingando o filho. Casa de crente? Amado, não pode. Ai, pastor, é que nós somos tudo italiano, sabe? O italiano sabe que fala e fala pelos cotovelos. Amado, só que o nosso padrão não são os italianos. O nosso padrão são os fiéis. E o padrão dos fiéis não é esse. Então você tem que educar e se educar para ser esta pessoa que tempera com gosto a sua família. Pastor, olha, você nunca fica irado, fico. Você nunca fica com vontade, às vezes, pastor, olha, de jogar o controle remoto no chão. Às vezes fico. Mas você joga? Não. Primeiro, que isso seria um péssimo testemunho para um pastor. Segundo, um péssimo exemplo para os meus filhos. Porque seguramente eles iriam fazer também, se me visse fazendo isso. Terceiro, eu sei quem eu sou. Quarto, isso seria uma vergonha para mim e para a obra de Deus. Então tem coisa que você pode até ter vontade, você tem que se calar. Tem coisa que você vê, pastor, não causa uma indignação, a gente fica irado, eu não aguento ver isso, aí eu já quero me meter. Tem. Mas nós não podemos nos envolver com esse tipo de, sabe, essa ira, gritaria, xinga, dali a pouco é um palavrão. Aí eu falei sem pensar. Seja prudente, amado. Eu aprendi uma coisa com um pastor há mais de 20 anos atrás, eu nunca me esqueci. Uma vez uma pessoa chegou na igreja e começou a gritar com esse pastor. E quanto mais a pessoa falava alto e punha a mão na cara dele, ele falava baixo. E quanto mais essa pessoa falava, e ele foi abaixando a voz.
E a pessoa que gritava não conseguia ouvir ele, foi abaixando a voz para ouvir o que ele estava falando. Eu estava perto e eu ouvi ele dizendo assim, olha, se nós dois formos gritar aqui, imagina o que isso vai virar. Eu não vou gritar com o senhor. Então, abaixa o seu tom de voz quando alguém estiver gritando. Ah, pastor, é que eu não aguento. Aguenta, amado. Sabe por quê? Você vai dizer assim, eu tenho um padrão, eu não vou sair do meu padrão, eu sou obstinado a viver neste padrão de Deus, isso não vai mais me tirar do sério, eu não vou fazer esse tipo de... não vou entrar nessa. Você está entendendo? Amado, exercite-se a ser um padrão. Mas pastor, e se eu cair? Se você cair, você se levanta, sacode a poeira, se ajusta com Deus e volta. Retoma, uma vez, duas, até que você aprendeu a ser padrão. E isso vai fazer bem para a sua vida. Blasfêmias. Amado, tem gente que fica blasfemando. Ah, que vida miserável. Eu preferia morrer que ter uma vida dessa. Não, como é que pode? Tem gente tão ruim aí que eu sei. Gente aí que não vale nada. Come do bom e do melhor, vive bem, eu aqui nessa miséria. Blasfêmia. A vida não é medida pelo que você come, se você... Amado, não meça a sua vida pela vida do outro. Sempre haverá alguém que tem mais do que você, que sabe mais do que você, que é melhor do que você em alguma coisa, sempre haverá. Então não meça a sua vida pela vida dos outros. Não fique blasfemando contra a sua vida. Agradeça a Deus pela vida que você tem. Amém? Eu me recordo muito de uma historiazinha que uma pessoa dizia que ela carregava uma cruz e que a cruz dela era maior do que todo mundo e a cruz dela era muito pesada. Quem conhece essa história? E a pessoa queria trocar a cruz. Eu quero outra cruz. E ela entrou num depósito cheio de cruz. Aí tinha cruz grande, pequena, todos os tamanhos. Ela disse, Senhor, eu quero aquela cruz ali, aquela cruz mirradinha, pequenininha. E o Senhor disse, aquela cruz não posso lhe dar. Não, mas eu quero aquela não posso, escolhe outra. Não, mas eu quero aquela. Bom, se você quer aquela, você vai continuar com a cruz que você carregou a vida toda, porque essa é a sua. Então tem gente que acha que a cruz do outro é maior, é melhor. Amado, segue o teu caminho com Deus. Não use a sua boca para blasfemar contra Deus, contra nada que Deus te deu. Amém? Ah, pastor, mas Deus podia ter caprichado um pouquinho mais em mim, sabe? Podia ter dado uma melhoradinha nesse nariz, podia ter dado 30 centímetros a mais, já mudava tudo. Amado, não fale isso. Você é feio na aparência, mas você é bonito para Deus. Porque eu estou vendo que está todo mundo muito sério, preciso aliviar você dessa tensão. Amém? Você é desajeitadinho assim, mas Jesus te ama. Fala para o seu irmão, Jesus te ama. Jesus te ama. Tem irmão que está... Jesus te ama, Jairo. Jesus ama você, Jairo. Não se entristeça, Jairo. Jesus, você é lindo. Ainda mais fazendo aquele programa às 10 horas da manhã. Programa bonito, sertanejo. Você fica mais bonito ainda. Amém? Não use a sua boca dessa forma. E assim bem como toda malícia. Tem gente que é malicioso. Amado, tem gente que vê coisa onde não viu. Oi, cuidado. Sabe que tem gente que já arruinou a vida de pessoas com esse negócio de palavra maliciosa? Sabe que tem gente que fala um negócio e põe uma maliciazinha por trás? Às vezes a pessoa fala uma coisa, quer plantar um negocinho. Mas toma cuidado. Toma cuidado. Às vezes, palavra de duplo sentido. Começou uma brincadeirinha. Você percebeu? Sai fora. Viu que tem malícia? Sai fora. Tem gente que é maliciosa no pensar. E deixa isso extravasa pela boca. Eu não sei não, viu? Fulano, não sei não. Não sei não o quê? Isso é malícia. Sabe? Às vezes a pessoa tem um coração contaminado, a mente contaminada. A pessoa usa a boca com malícia. Meu amado, minha amada, você viu Jesus usando a boca dele com malícia? Você viu Paulo com meias palavras?
Eu acho assim, mais ou menos. Eu não sei, eu tenho para mim que... Era sim, sim, não, não. É, não é, não é. Se tem uma coisa perigosa e que é fora do padrão de Deus, é uma boca maliciosa. Não pode. Amém? Vamos seguir. Paulo condenou as palavras impensadas e que não edificam. Se alguém supõe ser religioso, tem gente que supõe ser religioso, ser cristão e etc., deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. A sua religião é vã, não serve para nada. Tem gente, amado, que acha que é crente, mas não é. Que acha que é convertido, mas não é. Porque um convertido tem que ter domínio próprio para refrear a língua. Olha, pense 50.000 vezes antes de deixar alguma coisa sair dos seus lábios. Porque depois que saiu, amado, ai, não tem mais volta. Antes de você falar um negócio, mas eu falei sem pensar, antes de você falar, prudência, guarda isso para o resto da sua vida. Antes de você falar alguma coisa, pensa bem no que você vai falar. Eu assisti um filme, aquele filme do Santoro, filho, como é que é? 300. Eu gosto muito de filme assim épico. E eu tenho um trecho do filme que nunca sai da minha cabeça. Que o Rodrigo Santoro manda, ele é um tipo de um semideus, e ele manda uma pessoa ir lá falar com um general. E ele começa a falar, e o cara vai falando, e o general olha para ele e diz assim: meça as palavras que você vai dizer agora, porque podem ser as últimas. E o cara fala uma bobagem lá, que se ele não se render, ele vai morrer, vai matar, vai acontecer. Ele dá-lhe um bicudo, joga o cara dentro de um poço, mata todo mundo. Amado, cuidado com as suas palavras. Porque é morte e vida que sai dos nossos lábios. Cuidado com o que você fala, às vezes com um sonho seu, com um filho. Olha, filho, isso é impossível para nós. Olha, filho, coitado, quem somos nós? Cuidado! Cuidado, porque uma palavra que sai dos seus lábios tem poder de vida e de morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Use a sua boca com palavra de vitória, para bem dizer. Use a tua boca conforme o padrão de Deus. Fala para um filho: filho, você é abençoado. Filho, você é vencedor. Filho, você é sal da terra. Filho, você é luz do mundo. Filho, a tua capacidade vem de Deus, a tua suficiência vem de Deus. Minha esposa, você é maravilhosa, você é abençoada. Mas eu não me sinto assim. Mas você é, a Bíblia diz que você é uma bem-aventurada, você é uma riqueza na minha vida. Olha, amado, use a sua boca de maneira sábia para edificar. Maridos desta igreja, usem a sua boca de maneira sábia. Porque senão a sua religião, a sua fé, tudo é vão. Amém? De uma só boca procede bênção e maldição. Mas não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não pode. A minha e a sua boca tem que ser boca que profere palavras de vitórias. Uma confissão em linha. Pois quem quer amar a vida, diz Pedro, e ver dias felizes, refreie a língua do mal. E evite que os seus lábios falem com dolo. Dolosamente. Eu fui no original para ver o que é dolosamente. Dolos. Evite que os seus lábios falem com fraude, com engano, com astúcia e com malícia. Evite isso. Evite isso. Pastor, por que tem gente que não é feliz? Porque não sabe refrear a língua. Pastor, por que tem gente que a vida da pessoa é crente, só vive na amargura, no mal? Porque não refreia a língua. É Pedro que diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Isso significa o quê?
Se a pessoa não refreia a língua, não vai ter felicidade, não vai ver o amor de Deus na sua vida se manifestar com as bênçãos, as vitórias. Ponto 2, no procedimento. 2.2, no procedimento. O padrão no procedimento. Esta palavra vem do grego anastrofes, que significa modo de vida, conduta em geral, comportamento. Deve ser o modus vivendi, o meu comportamento como cristão. Olha que lindo isso aqui. Paulo dá testemunho da sua regeneração. Porque ouvistes o qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, Paulo, no procedimento dele, Paulo dizia assim, eu fui um cara que eu devastava a igreja, eu fazia isso, eu fui... Hoje não. O Paulo dava o seu testemunho para mostrar que o procedimento dele havia mudado. Dê o seu testemunho, amado. Olha, antes de Jesus, eu fiz muita coisa errada, mas hoje eu vivo para Cristo, hoje a minha vida é assim. O seu procedimento tem que mudar. Olha, você que está aqui na igreja há 1 ano, 2, 1 mês, 5 dias, ou a primeira vez que entrou aqui hoje. Falo para você com muito amor, carinho, zelo e respeito. Deus te trouxe aqui para mudar o seu proceder, para mudar a sua maneira de viver. Aquele que bebia não vai beber mais, aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fraudava não frauda mais, aquele que enganava, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que lesava não lesa mais. Amém? Tem que mudar o procedimento. Você está em Cristo? Alguém pode até dizer, te encontrar na rua e dizer, fulano era fogo. Na época que era o canguru, ele era danado. Naquela época era, hoje não é mais. Amém? Alguém pode me encontrar na rua da minha infância, da minha juventude, e dizer, esse aí era danado, ele era brigão, fazia, acontecia. Eu vou dizer, fui tudo isso mesmo. Ele era danado. Fui. Não sou mais. Meu procedimento mudou. Amém? Diga eu, não sou mais a mesma pessoa. No sentido quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências da carne. Então não alimente o velho homem, não dê brecha para o velho homem que se corrompe. Você não é mais aquela pessoa. Fala para o seu irmão, você não é mais aquele valentão, aquela valentona, você não é mais o mesmo. Fala, você não é mais o mesmo. Fala aí para o teu irmão. Fala, você é a nova criatura. Quem bebia não bebe mais, quem roubava não rouba mais, quem cheirava não cheira mais, quem tinha ciúme não tem mais. Vai falando aí, vai. Amado, cutuca aí, sem ninguém perceber e diga, você não é mais aquela pessoa lá não, viu? Cutuca aí de quietinho. Se a pessoa ficar brava, você diz, procedimento. O procedimento. Amém? O verdadeiro sábio é aquele que dá boas obras. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as nossas ações valem mais do que palavras, amado. As nossas ações valem mais do que qualquer palavra que você fale. Amém? Ponto 2.3, por favor, Fernando. 2.3. Padrão no amor. Tem que ser padrão no amor. Padrão no amor. O amor é fruto do Espírito e norma da família de Deus. Colocar o amor em cada atitude e fala muda qualquer circunstância. Você sabe que se você disser um não para quem está esperando um sim, e se for um não com amor, esse não tem um sabor mais agradável. Amado, às vezes você vai falar uma coisa dura para alguém, que a pessoa tem que ouvir. Mas quando você fala com amor, o que é falar com amor? É falar com, não. É colocar o amor de Deus, mostrar o porquê do não, o porquê que você está falando aquilo. Amado, isso é maravilhoso. O amor tem que ser o procedimento de todo e qualquer cristão.
Isso é padrão. Agora tem gente dentro de casa, na família. Esculacha, eu dei logo, falei logo. Mano, padrão no amor. Sabe, tudo que você for fazer para Deus, faça por amor. Pastor, o que eu posso fazer pelos meus irmãos? Amado, amar. Faça o que você... Olha, qualquer coisinha, faça com amor. Olha o que diz João 14, 21. João 14, 21, Fernando. Que diz? João 14, 21. É o próximo. Passou, voltou, passou, parou, travou. O amor é o vínculo que nos une a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Olha que interessante. O amor é o vínculo que nos une. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Pastor, como eu demonstro o meu amor para com Deus? Guardando a sua palavra, vivendo em conformidade à sua palavra. Pastor, isso é o beabá do Evangelho. Isso é o beabá do Evangelho. Agora, muitas pessoas se esqueceram do beabá do Evangelho. Sabe, algumas pessoas com o passar dos anos, parece que vão abandonando esse amor. Eu já conheço tudo de Deus, eu sei como é que funciona tudo isso. O que eu encontro de gente que fala isso? Não, eu também conheço a palavra. Não, eu também já estive na igreja há muitos anos da minha... De igreja eu conheço tudo. Será? Que igreja? Bom, depende do tipo de igreja. Sabe que o amor da nossa vida com Deus, eu quero abrir um parênteses muito, muito sensível, você vai ter que ter a sensibilidade de Deus para entender, mas é como uma relação familiar, que se você não cuidar, ela esfria. É como uma relação de marido e mulher. Fala a verdade, quando começa um namoro, como é que o camarada faz, irmão Rai? Bozano, barbinha feita, põe uma boa roupa, não é assim? Vai cheiroso, escova os dentes 2, 3 vezes, não é, filho? Antes de sair de casa. Pede para o papai cheirar a boca. Fala, pai. Tá bom, filho, vai com Deus, vai com Deus. Dá mais uma escovadinha lá onde você passar. Aí a pessoa se cuida, não é? A pessoa vai na frente do espelho, põe 4 roupas. Pensando em quem? Na namorada, na noiva. Aí depois que casa, aí já esculhamba. Alguns esculhambam. Aí casa, 1 mês de casado, vai usar o banheiro, já abre a porta. Portona aberta. Coisa feia. Pastor, lá em casa nós somos tudo assim. Amado, pelo amor de Deus. Na minha, não. Doido. Dali a pouco, né? Fica aquela coisa, já não tem mais. Na cama. Pastor, isso aí todo mundo faz. Todo mundo não. Não me ponha nesse todo mundo. Aí sabe o que acontece? Vai perdendo o encanto. Vai perdendo o encanto, vai perdendo o encanto. Aí a mulher pinta o cabelo. Ela passa à frente do marido 3 vezes. Nem repara. Gostou da unha? Que unha? Fiz a unha? Tá legalzinha. Mas quando namorava, pegava a mãozinha. Depois que casa, não, ficou bom, ficou legal. Ficou bom, tá bom. Quanto custou? Quanto foi? Quanto tá para fazer a unha? Eu não quero nem saber se... Algumas pessoas estão vivendo assim com Deus. O culto, aí tem que ir pro culto. O culto. Daqui a pouco acabou o culto. Aí vai embora do culto. Vai. Não vou ler a Bíblia não. Não, já li. Pastor leu onde? Não se importa mais. Não tem mais aquele amor de pegar a sua Bíblia.
Deixa eu ver o que Deus vai me dizer. Essa que palavra. Se projetas alguma coisa, aleluia, eu recebo. Ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Eu recebo, Deus, na minha vida. Aí você, Jó, para você meditar, Jó 22, 28. Aí você lê, você fala, olha o que Deus está falando comigo, que palavra. Você fica encantado, não é? Mas o que Deus falou mesmo? Deixa eu ler de novo. Quando a pessoa começa a namorar e a pessoa diz assim, eu te amo, a pessoa, ele me ama. A pessoa vai para casa, ele me ama. Será que eu ouvi direito? Fala de novo. Te amo. Manda coraçãozinho no zap. 50 coraçãozinhos. 50 com coração. Isso é um negócio. E a pessoa fica feliz. Aí depois de uns anos de casado, te amo. Eu sei, bem. Mas eu te amo. Eu vou começar com frescura agora? E aí a relação com Deus às vezes é assim. Deus fala. Estou correndo. A pessoa não se interessa mais. Amado, nunca perca o seu interesse por Deus. Porque perder o interesse por Deus é perder o amor pelas coisas de Deus. Você está compreendendo? E 1 de João 4,8 diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se eu não amar, eu não conheço a Deus. Padrão na fé, tem que ser padrão de fé. Devemos ser padrão dos fiéis na fé. Ou seja, quanto ao sistema doutrinário que aprendemos através de Paulo, mas também na fé subjetiva, o que indica confiança. A fé e o amor são duas grandes fontes de toda a vida e conduta cristã. Amados, nós temos que ter uma conduta de fé inabalável. Olha aqui que diz 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Temos aí 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas você não tem do que se envergonhar. Tem que ter a palavra da verdade na tua boca. Uma vida de fé. Encontrou alguém? Palavra de vitória, palavra de fé. Não é jogar palavra, amado, mas é o que a Bíblia diz. Eu creio. Eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias em nossas vidas este ano. Eu creio que Deus vai abrir portas para nós este ano como nunca foram abertas antes. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai fazer uma obra na tua vida, que quem passar vai ser obrigado a reconhecer que foi a mão de Deus que fez isso por você esse ano. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que cada promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Você tem que acreditar que Deus é poderoso o suficiente para mudar a história da sua vida. Você que não está feliz aonde está, você tem que acreditar que Deus pode te tirar de onde você está e te colocar num lugar que vai te fazer feliz. Você tem que acreditar. A fé é a certeza. Nós entendemos isso aqui domingo. Então tem que ser padrão. Agora, a pessoa espera de mim uma palavra de fé. Eu digo, chega aqui na igreja. Pastor, preciso falar com o irmão. Estou com um problema lá em casa. A situação está assim. Ixi, minha tia estava assim. Morreu. Olha, vou te dizer. Você acha que a pessoa espera isso de mim? Ela espera isso de qualquer pessoa, menos de mim, menos de você. Você acha que quando alguém encosta em você para contar um problema, ela está esperando que você chore? Amado, você não tem que chorar, não. Você tem que dizer, minha filha, eu sei que está doendo, mas Deus vai mudar a tua história. Eu creio. Vamos para a igreja comigo. Você vai ouvir uma palavra de vitória. Eu sei que Deus... É isso que as pessoas esperam de nós. No nosso procedimento, amado, você não pode ter fraqueza. Você não pode ser alguém fraco, covarde. Você é de Jesus. O teu padrão é esse. Padrão de fé. Amém? Esse é o seu padrão. Louvado seja Deus. Aleluia. O que as pessoas estão esperando de nós? A sociedade, o mundo jaz no maligno. Ninguém quer dar palavra de vitória para ninguém. Ninguém tem nada para oferecer.
Nós temos. E eu estou aqui desse altar para lhe dizer nesta noite: Deus tem um plano de vitória para a sua vida. Faço minhas palavras de Jó, que eu acabei de ler. Aquilo que você projetar te sairá bem. A luz brilhará no teu caminho. As portas que você pedir para Deus abrir, Deus a abrirá para você. A dupla honra de Deus irá na sua vida. Quem chegou aqui nesta noite caído, Deus te trouxe aqui para te levantar, para te erguer, para te colocar de pé, para recomeçar a tua vida. Deus vai reconstruir a história da tua vida e você não terá do que se envergonhar. Deus fará da tua vergonha uma história de sucesso. Receba, amado. Receba. Pastor, hoje eu entrei aqui, pastor, eu não me sinto digno deste lugar. Pois eu lhe digo, o Deus da tua salvação, Deus que te ama, Ele é quem dignifica a tua vida. Ele é quem diz: vem filho, eu te perdoo, eu te amo, eu tenho o melhor para a sua vida. Receba em nome de Jesus, amado. Receba. Deus vai te honrar. E eu quero encerrar com o padrão na pureza. Nós temos que ser pessoas puras, amados, coração puro. Esta palavra pureza está na palavra de origem grega que quer dizer agneia. Significa pureza tanto de mente quanto do corpo. Pureza da mente deve se manifestar nos pensamentos. Seja o seu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Amado, tenha um coração irrepreensível diante de Deus. Tenha um coração limpo. Sabe, abra o seu coração para Deus, pastor. Tem coisas que na minha vida, abre o coração para Deus, amado. Deus, eu não quero esse sentimento dentro de mim, eu não quero isso na minha vida. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Deus tem prazer quando alguém abre o coração para Ele, quando alguém conta o sonho, conta o projeto, quando alguém abre o coração e expõe: Senhor, eu tenho uma fraqueza, eu preciso de ajuda. Senhor, olha, eu tenho esse sonho na minha vida, eu gostaria de ver isso. Amado, a Bíblia diz que Deus tem prazer na integridade. Deus tem prazer quando nós temos um coração puro. Tem um coração puro diante de Deus, amado. Eu queria, nesse minuto final, dizer à igreja que nós temos que ter um padrão. Nós temos que seguir o padrão que nos foi imposto por Deus, o padrão da sua graça. O padrão da graça, um padrão de fé, um padrão de amor, de pureza, um padrão de procedimento. Olha, a sociedade, a tua família precisa, geme, para que tu sejas este padrão dentro da tua casa. Para que tu sejas este padrão no seu trabalho. Meu amado, as pessoas hoje não têm referência. Seja você a referência que as pessoas precisam. Hoje no nosso grupinho, não sei quantos viram, eu postei lá uma frase de um pensador muito importante. De 1000 pessoas, talvez uma leia a Bíblia, 99 vai ler você. O teu testemunho influencia pessoas a conhecer a Jesus. O seu testemunho influencia pessoas a não querer andar com Jesus. Então nós temos que ter um procedimento no nosso falar, no nosso viver, que mostre ao mundo a diferença que existe em quem tem Jesus e em quem não tem Jesus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amado, se esforce. Pastor, eu tenho tantas debilidades. Pastor, eu tenho tantas fraquezas. Se esforce. Comece com uma, 2, se esforce, amado. Amém? Vou pedir que os irmãos fiquem de pé. Quero orar com a igreja. Se você precisa pedir socorro a Deus, peça. Quem chegou aqui hoje, sei que Deus trouxe pessoas aqui com o coração assim, estão arrependidas, estão
querendo uma mudança de vida, gemendo por socorro, o Senhor vai te dar a chance que você está pedindo a Ele. O Senhor vai te dar a oportunidade de ser uma pessoa diferente. Agarre esta oportunidade de Deus hoje. Agarre esta chance que Deus está te dando hoje. E não volte atrás. Não olhe para trás. Pai amado e eterno, eu te peço nesta noite, me ponho na brecha nesta noite como intercessor do teu povo. Eu sei que algumas pessoas chegaram aqui hoje cuja vida em algum momento perdeu a referência e o padrão. Senhor, talvez alguém que conviveu muitos anos com o mundo, aprendeu com o sistema do mundo, aprendeu como o mundo faz. Mas hoje, ao ouvir a tua voz, entendemos que o mundo não é o nosso padrão. Nosso padrão não está no mundo. Jesus, tu és o nosso padrão de amor. Tu és o nosso padrão de palavra. Pai, o apóstolo Paulo mandou nós imitarmos a Ele como Ele te imitou. Paulo é o nosso padrão de fé, de graça, de ousadia. Abraão é o nosso padrão. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram a Nabucodonosor, é o nosso padrão. Noé, que acreditou na visão, por mais louca e incoerente que fosse, de construir uma arca. Estes homens se tornaram padrão para nós. Daniel, Davi, com sua coragem e fé. Moisés, com o seu governo e comando. Estes homens. Pedro, com o seu coração ardente por ti, Jesus. Estes homens. José, que não desviou do seu propósito. Estes homens são um padrão para nós. E que hoje, Deus, os teus filhos saiam daqui seguindo este padrão, e que já amanhã as portas se abram, os milagres comecem a acontecer, a resposta que os seus filhos aguardavam que ela venha. Sai daqui hoje, amado, com a sua aliança restaurada com Deus. Não faça voto de tolo. O que você votou, cumpra. Este é o procedimento dos santos. Este é o procedimento dos fiéis. Sai daqui hoje para ser extremamente honrado por Deus, em nome de Jesus. Amém.